Hoje nossa análise vai fundo num tema, assim, fundamental. A criação, o verbo, os começos. E a gente vai tentar conectar o prólogo de João com o Gênesis, sabe? Isso. E vamos olhar como outras fontes, apócrifos, textos gnósticos, cabala, até umas visões mais críticas enxergaram isso tudo. A ideia é entender essa variedade, né? Como cada tradição interpretou essas origens. Vamos lá desvendar isso. Exatamente. E é interessante ver como palavras como palavra, luz, vida, como elas aparecem e às vezes mudam de sentido, né? De Gênesis até essas outras cosmologias mais, digamos, complexas. Bom, começando pelo começo mesmo. Gênesis. A criação pelo comando de Deus. O clássico haja luz. Deus fala e as coisas acontecem. Pois é, a palavra criando. E claro, a criação do ser humano. A imagem e semelhança. Isso parece ser, assim, o ponto de partida para muita coisa. Sem dúvida. E aí a ponte com João é quase imediata, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Os dois colocam essa palavra divina bem na origem. Faz todo sentido. E a cabala, a mística judaica, ela pega essa ideia e, bom, expande. Fala da sefirot, que a gente pode pensar como atributos ou estágios, né? Tipo emanações. Isso, como se fossem emanações ou manifestações do Deus Uno. Eles até relacionam a letra e o número, Sinorá, Sefira, algo parecido com a relação do verbo e do pensamento divino se tornando real. Nossa, interessante essa ideia da palavra se desdobrando. Mas olha, as fontes gnósticas lá de Nag Hammadi parece que levam isso para um caminho bem diferente, né? Ah, sim, bem diferente. Ali a coisa fica mais intricada. Como assim? Como eles veem essa palavra, essa luz? Então, para alguns gnósticos, o Filho ou o Logos é essa luz primordial. Sim, é a plenitude, a perfeição, imagem do Pai invisível, mas a criação do mundo material, esse que a gente conhece, às vezes é vista como uma obra de um poder inferior, ou até resultado de um erro lá nas emanações divinas. A luz divina estaria, de certa forma, presa na matéria. Nossa, então peraí. O verbo, a luz original existe, mas o mundo criado não seria a expressão perfeita dela. Isso é bem diferente de Gênesis. Exatamente. E é por isso que para eles o conhecimento, a gnose, é tão crucial. Não é só saber coisas, é uma revelação, sabe? Que desperta aquela faísca divina dentro da gente. Para libertar dessa matéria, então. Isso. Que alguns viam como ilusão ou prisão mesmo. Tem até um texto que acusa os líderes religiosos da época de esconderem as chaves desse conhecimento. Falando em visões que batem de frente com o tradicional, tem o Talmud de Immanuel, né? Que também aparece nas fontes. Isso aí parece bem crítico. Ah, sim. Essa fonte é contundente. Critica muito a interpretação comum dos evangelhos. Diz para não confundir Immanuel, Jesus, com o próprio Deus ou com o Filho da criação. E ele fala de mudanças nos textos? Fala, alegra que muita coisa nos evangelhos que a gente conhece foi tipo adulterada depois. Dá exemplos, sabe? Diz que certas parábolas ou aquelas declarações de divindade seriam invenções para endeusar o Jesus histórico. Caramba, isso mostra que essa discussão sobre quem era Jesus e o que ele disse é antiga, né? Sempre teve gente discordando. Com certeza. E essa variedade de visões sobre a criação, sobre o divino, acaba levando a jeitos diferentes de entender a gente mesmo, a condição humana, né? Faz sentido. Como assim? Bom, se em Gênesis a gente é feito à imagem de Deus, na Cábala já se fala em níveis da alma, sabe? Neshama, Ruach, buscando se conectar. E nos gnósticos? Nos gnósticos, somos tipo portadores de uma centelha divina perdida que precisa acordar da ignorância do mundo material. Já o Talmud de Emmanuel sugere mais um caminho de aprendizado constante, de aperfeiçoamento espiritual, até mesmo aprendendo com os erros. Interessante. Parece que muitas dessas tradições, apesar das diferenças, falam de uma jornada, né? Um retorno, uma salvação. Exato. Seja um salvador que revela segredos e junta as almas para a luz, como em alguns textos, ou a libertação pela gnose, pelo conhecimento que supera a ignorância, ou mesmo esforço de aprender e melhorar, como talvez o Talmud de Emmanuel sugira. Há uma busca, né? Uma busca para transcender o estado atual. Isso. Para voltar a uma unidade original ou alcançar uma perfeição perdida. Então, resumindo um pouco, a gente partiu daquela ideia forte da palavra criadora em Gênesis e João.
vimos a Cabala expandindo isso misticamente. Os gnósticos relendo tudo com a luz e a matéria numa tensão. E ainda tocamos nessas visões bem críticas com o Talmud de Germano, que questionam a base toda. É muita perspectiva diferente sobre o princípio. Muita mesmo. E isso deixa a gente pensando, né? Com tanta narrativa diferente sobre as origens, a palavra perfeita, emanações, erros cósmicos, críticas radicais, como que explora tudo isso hoje, sabe? Como isso mexe com o nosso entendimento pessoal do que é a verdade, do nosso lugar nisso tudo?